A Rússia invadiu a Ucrânia, espalhou mentiras e iniciou a guerra. Por trás disso, desnazificação, proteger falantes de russo, enfrentar a OTAN. As desculpas de Putin eram barulhentas, elaboradas e onipresentes, exibidas na televisão estatal, repetidas em coletivas e por um tempo convenceram parte do público mundial. O relacionamento da Ucrânia com a OTAN foi apresentado como o principal motivo para a Rússia arriscar sua economia, exército e futuro. Mas nada disso era o verdadeiro motivo, nem de longe. Eram cortinas de fumaça, distrações cuidadosamente criadas para esconder algo muito mais desesperador, muito mais perigoso e muito mais real. Os verdadeiros motivos pelos quais Putin invadiu a Ucrânia não têm nada a ver com nazistas ou com a expansão da OTAN. Eles têm tudo a ver com ansiedade existencial, desespero econômico e o último suspiro de relevância de um império moribundo. Hoje, vamos ignorar a propaganda e expor os verdadeiros motivos da guerra iniciada pela Rússia e por que Putin não pode permitir que ela acabe. E para fazer isso, precisamos voltar bastante na história. Há 1000 anos, existia um reino medieval onde hoje é Kiev, o Reino de Kiev. Rus, uma constelação de cidades governadas por príncipes eslavos orientais que se converteram à ortodoxia oriental e criaram o que muitos consideram a base da civilização da Europa Oriental. Por séculos, historiadores e líderes tanto da Rússia quanto da Ucrânia reivindicaram essa herança como sua. É aqui que fica interessante e por que isso importa hoje. A identidade ucraniana moderna traça uma linha direta da Rus de Kiev, através de séculos de desenvolvimento separados sob domínio polonês e lituano. A língua, a cultura e as tradições políticas ucranianas surgiram dessa trajetória ocidental, mas a Rússia vem de um lugar completamente diferente. O Grão-Ducado de Moscou, que passou séculos sob dominação mongol, absorvendo não costumes ucranianos ou poloneses, mas sistemas administrativos mongóis e, mais tarde, chineses, emprestados pelo Império do Khan. Isso se deve à evolução das línguas. Palavras cotidianas mudam pouco, claro, as palavras para boi, água, árvore, as coisas básicas da vida camponesa, mas palavras de poder divergiram. Em ucraniano, dinheiro é roche, vindo do polonês. Em russo é dengi, do tanga turcomano, pois turco e mongol são da família altaica. Kasna, tesouro em russo, vem dos mongóis. A palavra ucraniana skarbnitsia manteve o antigo vocabulário de raiz eslava, lembrando a todos quem governava quem. Então, quando Putin insiste que russos e ucranianos são um só povo, ele não está apenas sendo sentimental. Ele está tentando reescrever a própria história e apagar a verdade inconveniente de que a cultura política russa, na verdade, vem das tradições imperiais mongóis e chinesas, e não das tradições democráticas e ocidentais de Kiev, Rus. Ao conquistar a Ucrânia, Putin está, na verdade, tentando roubar a legitimidade histórica da Ucrânia para encobrir as próprias origens imperiais da Rússia. É por isso que Putin escreveu aquele infame ensaio de 6.000 palavras em julho de 2021 e um chamado sobre a unidade histórica de russos e ucranianos. Nele, ele afirmou que a Ucrânia não tem direito de existir como nação separada, que a identidade ucraniana é uma criação artificial de potências estrangeiras e que a Ucrânia moderna é apenas um projeto para enfraquecer a Rússia. A Universidade de Rochester verificou este ensaio e concluiu que quase todas as afirmações eram exageradas ou falsas. Mas os fatos não importam quando você está travando uma guerra sobre quem tem o direito de definir a realidade. Para a classe dominante da Rússia, a saída da Ucrânia da esfera russa não é apenas um revés geopolítico, é uma ameaça existencial à própria identidade russa. Como Dmitry Trenin, o ex-diretor do Centro Carnegie de Moscou, disse: perder a Ucrânia significa a desintegração do coração histórico da Rússia, deixando-o incompleto. Isso também destrói a unidade do povo e da civilização ortodoxa russa. Em outras palavras, se a Ucrânia pode existir de forma independente, com sucesso e orientada para o Ocidente, isso expõe a mentira de que a Rússia é a herdeira natural da Rus de Kiev. Isso mostra que a identidade imperial russa se baseia na conquista, não na continuidade cultural. Por décadas, a Rússia foi basicamente um posto de gasolina. Petróleo e gás respondiam por cerca de 45% do orçamento do governo em meados dos anos 2010. Mas há um problema. O mundo está se afastando dos combustíveis fósseis.
O Goldman Sachs prevê que, até 2035, todos os novos veículos vendidos na União Europeia e 70% nos Estados Unidos da América serão elétricos. A União Europeia criou um roteiro para se tornar completamente independente da energia russa até o final da década. A China está construindo a iniciativa Cinturão e Rota para acessar diretamente o petróleo e o gás do Oriente Médio, potencialmente tornando os recursos russos redundantes. Com preocupações climáticas influenciando políticas globais, o mercado da principal exportação russa diminui. O modelo econômico baseado em energia que sustentou a Rússia desde a queda da União Soviética está em declínio e o país não conseguiu se diversificar. É quando a Ucrânia ganha grande importância. A Ucrânia possui alguns dos recursos naturais mais valiosos do mundo. O país tem a 8ª maior jazida de carvão do mundo e a 2ª da Europa, com mais de 38 bilhões de toneladas em reservas. Mas aqui está o ponto principal. Mais de 90% desses depósitos estão na região de Donbass, exatamente o território pelo qual a Rússia tem se obcecado desde 2014. Ainda mais cruciais são os depósitos minerais da Ucrânia. O país possui enormes reservas de minério de ferro, cerca de 1/4 do tamanho das reservas da Rússia. Mas em uma área muito mais compacta, mais fácil de extrair e com melhor infraestrutura, a Ucrânia produz quantidades significativas de manganês, níquel e cromo, metais essenciais para a indústria moderna. Mas os verdadeiros tesouros são o lítio e os elementos de terras raras. Com a transição global para veículos elétricos e energia renovável, o lítio virou o novo petróleo. Veículos elétricos dependem de baterias de lítio e a revolução da energia verde precisa de metais de terras raras. A Ucrânia tem depósitos de lítio inexplorados e uma indústria metalúrgica avançada, pronta para aproveitá-los. A Rússia, por outro lado, possui reservas mínimas de lítio e uma base industrial desatualizada e ineficiente. Pense no que isso significa. Todo o modelo econômico da Rússia é baseado na exportação de combustíveis fósseis que o mundo não quer mais. A Ucrânia, por sua vez, tem exatamente os recursos que o mundo precisa desesperadamente para o próximo século. Se a Ucrânia desenvolver esses recursos de forma independente, especialmente com investimento ocidental e integração à União Europeia, ela pode se tornar estrategicamente indispensável enquanto a Rússia se torna obsoleta. E tem mais. As reservas de gás natural da Ucrânia são oficialmente estimadas em cerca de 11 trilhões de metros cúbicos. Mas alguns relatórios sugerem que as reservas reais podem ser quase 5 vezes maiores, chegando a 54 trilhões de metros cúbicos. A maior parte dessas reservas está localizada na região de Donbass, ou sob o Mar Negro, ambas áreas que a Rússia tem como alvo. Se a Rússia controlar o território ocupado por um acordo de paz, ficará com cerca de 80% das reservas de gás natural da Ucrânia. Esse é outro grande motivo pelo qual a Rússia está lutando. É uma questão de controlar os recursos que vão determinar quais países serão relevantes na economia do século XXI. Esse tem sido um dos principais motivos de guerra em toda a história, e a história está se repetindo. Mas há outra crise impulsionando o desespero de Putin, menos comentada, mas talvez ainda mais catastrófica. A Rússia está ficando sem russos. Em 1989, pouco antes da queda da União Soviética, a taxa de fertilidade russa era de 2,01 filhos por mulher, o nível necessário para manter a população estável. Mas, no caos dos anos 1990, com o colapso do sistema soviético e a implosão da economia, a taxa de fertilidade despencou para até 1,16, permanecendo abaixo de 1,4 por 14 anos consecutivos. A população da Rússia caiu de 148 milhões em 1991 para 137 milhões em 2022. 7 milhões de pessoas desapareceram, e esse número só cresce. A Organização das Nações Unidas estima que a população da Rússia pode cair para entre 74 e 112 milhões até o final do século, usando o número anterior à guerra. A Rússia pode perder de 25% a 50% da população em 75 anos, enquanto a projeção global é de queda de apenas 20%. Fica ainda pior. O colapso da natalidade nos anos 1990 e 2000 gerou uma lacuna geracional. A Rússia enfrenta grande déficit de jovens adultos entre 20 e 30 anos. Como não há pessoas suficientes formando famílias, a Rússia enfrenta um ciclo de retroalimentação positiva com resultados muito negativos. Menos pais resultam em menos filhos e, consequentemente, menos pais na geração seguinte.
E aqui está o ponto principal. Em vez de resolver isso com imigração, Putin piorou a situação. A Rússia introduziu políticas de imigração cada vez mais rígidas ao longo dos anos 2000, restringindo a imigração por raça, religião e idioma. A lei de 2002 foi bastante restritiva. E mesmo flexibilizada em 2005, Putin destacou que falantes de russo teriam prioridade. A imigração legal atingiu o pico de quase 115 milhões em 1994, depois diminuiu a cada ano, encolhendo para apenas 70 mil em 2004. Putin reduziu a imigração por ser obcecado em manter a Rússia ortodoxa e etnicamente eslava. Ele quer pessoas que se pareçam com russos, falem como russos e pensem como russos. E é aí que a Ucrânia entra nessa história. Quando a guerra começou em 2022, a Ucrânia tinha cerca de 41 milhões de habitantes, um terço da população russa. Mais importante, cerca de 90% são ucranianos ou russos, cultural e linguisticamente semelhantes. A Ucrânia é muito mais densa que a Rússia, com 70 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto a Rússia tem menos de 9. Na visão de Putin, a Ucrânia impulsionaria a economia russa apenas com o aumento populacional, caso seu plano inicial tivesse dado certo. Se as forças russas tivessem derrubado o governo ucraniano em 3 dias, como pretendido, a Rússia poderia ter anexado 40 milhões de novos cidadãos em questão de semanas. A Ucrânia também enfrentou problemas de fertilidade e quedas nas décadas de 1990 e 2000, mas sua taxa de natalidade se recuperou bem nos anos 2010, à medida que a economia melhorou e o país se orientou para a Europa. A Rússia não estaria apenas importando pessoas, mas uma população mais jovem e dinâmica que poderia potencialmente reverter a espiral demográfica de morte. Mas há mais um jogador nesse jogo sobre o qual ninguém quer falar: a China. E esse pode ser o fator mais importante de todos. A Rússia se apresenta como uma potência independente e soberana, tomando suas próprias decisões estratégicas. A realidade é que a Rússia está se tornando cada vez mais um estado cliente da China. E a guerra na Ucrânia é, em parte, sobre manter o que restou de independência. Moscou teve que encontrar novos mercados para seu petróleo e gás quando as sanções ocidentais atingiram a Rússia, após a anexação da Crimeia em 2014. A China ajudou, mas sob seus próprios termos. Um ano após a guerra começar, a Rússia exportava gás natural para a China, a 271 por 1.000 metros cúbicos, um desconto enorme em relação aos 481 que cobrava dos mercados europeus. O comércio entre Rússia e China chegou a 244 bilhões em meados de 2024, fazendo da China o principal parceiro comercial russo. Mas a China não precisa nem ver a Rússia como igual. A China vê a Rússia como colônia de recursos, fornecedora submissa de energia e matérias-primas para sua indústria. E é aqui que a Ucrânia se torna crucial, não só para a Rússia, mas para o cálculo estratégico da China. A China é a potência mundial da manufatura, mas precisa desesperadamente de 2 coisas: acesso seguro à energia e acesso às matérias-primas para a revolução da energia verde. A China está buscando agressivamente lítio, terras raras e metais industriais, porque quem controlar esses recursos vai dominar a economia do século 21. Então, voltamos à mesma abundância de riquezas logo abaixo da superfície na Ucrânia. Se a Rússia conquistar a Ucrânia, a China ganha controle indireto desses recursos por meio de sua influência sobre Moscou. Se a Ucrânia seguir independente e se unir ao Ocidente, a China perde acesso a uma base de recursos essencial. É por isso que a China tem pressionado por um acordo de paz que permita à Rússia manter os territórios ocupados. A China não se importa com as fantasias imperiais de Putin ou com a identidade nacional russa. A China se importa em garantir o acesso a recursos. Uma vitória russa na Ucrânia, mesmo parcial com controle do Donbass e da costa do Mar Negro, daria à China controle indireto sobre importantes depósitos minerais mundiais. Para Putin, isso cria uma lógica distorcida. Se perder a Ucrânia, a Rússia dependerá totalmente da China, oferecendo apenas energia barata. Mas se a Rússia conquistar as regiões ricas em recursos da Ucrânia, terá algo valioso para negociar. Uma maneira de manter certo poder de barganha com Pequim, evitando ficar totalmente sujeito aos caprichos e necessidades industriais da China. Mas todos esses motivos práticos, história, recursos, demografia e pressão chinesa se baseiam em algo mais profundo: a identidade imperial da Rússia.
E é isso que torna a guerra realmente imparável. A Rússia foi império por mais de 300 anos, da expansão sob Pedro o Grande até o domínio soviético na Europa Oriental. A Rússia sempre se definiu pela conquista e pelo controle. O curto período após 1991, em que a Rússia não se expandia, foi visto como uma aberração e fraqueza temporária a corrigir. Putin cresceu no sistema soviético, foi treinado na KGB e internalizou a ideia de que a grandeza da Rússia vem de sua extensão territorial e de sua capacidade de dominar os vizinhos. Ele realmente acredita que uma Rússia confinada às suas fronteiras atuais é uma Rússia diminuída, humilhada, e também há um padrão em sua agressividade. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia e apoiou separatistas na Abcásia e Ossétia do Sul, garantindo que a Geórgia nunca pudesse entrar na OTAN. Segundo as regras da OTAN, países em conflito militar ou disputa territorial não podem entrar na aliança. A Rússia aproveitou essa brecha para impedir de vez a integração da Geórgia ao Ocidente, mas a Ucrânia difere em um ponto crucial. É a joia do antigo Império Russo, sendo maior, mais rica, populosa e estrategicamente importante que qualquer ex-república soviética, exceto a Rússia. Se Putin conseguir subjugar a Ucrânia, ele pode provar que o Império Russo pode ser reconstruído. Se ele falhar, o Império estará morto para sempre. É por isso que Putin enquadrou a invasão usando a retórica da Segunda Guerra Mundial, chamando-a de uma luta contra o fascismo e comparando-a à vitória soviética em 1945. Ele não luta contra nazistas, mas pelo direito de afirmar que a Rússia ainda importa, que o poder imperial russo existe e Moscou pode ditar regras para vizinhos. Mas claro, a Ucrânia se recusa a colaborar. A nação que Putin chamou de artificial e não seria um Estado se uniu em resistência. Russos do leste da Ucrânia, que Putin disse receberiam as forças russas, na verdade se uniram ao exército ucraniano. Todas as suposições de Putin sobre a fraqueza ucraniana, a superioridade militar russa e a indiferença ocidental estavam catastroficamente erradas. O que nos leva à última e mais perturbadora verdade. Putin não pode encerrar esta guerra após 3 anos de combate. Com uma projeção de 13 milhões de baixas russas, uma economia distorcida pelos gastos militares e pelo isolamento internacional. Putin apostou sua legitimidade política, seu legado pessoal, sua própria sobrevivência neste conflito. Encerrar a guerra sem vitória total seria admitir um fracasso. Isso o exporia como o líder que desperdiçou a riqueza da Rússia, destruiu suas forças armadas e subordinou o país à China por nada. Putin passou 20 anos escolhendo cuidadosamente seu círculo interno com Siloviki, homens influentes dos serviços de segurança e indústria, que lucraram muito com seu regime. Essas pessoas veem Putin como um instrumento para restaurar a grandeza imperial russa. Se ele escolher a conciliação, podem achar que ele não é mais útil. Isso não é improvável. Em 1991, líderes da KGB tentaram um golpe por acharem que Gorbachev traía a União Soviética. O padrão pode se repetir facilmente. Os aliados mais próximos de Putin podem depô-lo. Se ele parecer um fracasso, há a armadilha econômica. A Rússia reorganizou sua economia em função da guerra. Os gastos militares chegaram a cerca de 40% do orçamento federal em 2025. Isso criou uma enorme base de beneficiários, contratantes de defesa, soldados e suas famílias, trabalhadores em cidades industriais com empregos bem remunerados na área de defesa e policiais recebendo salários aumentados. A prosperidade dessas pessoas depende da continuação da guerra. Eliminá-la derrubaria a economia e criaria milhões de inimigos. E a Rússia admitiu abertamente que não pode continuar no mesmo ritmo, reduzindo o orçamento previsto para 2026. A estratégia de negociação de Putin também revela claramente sua falta de tentativas. Ele propõe cessar-fogos que exigem que a Ucrânia ceda território, aceite a neutralidade e, essencialmente, se desarme, enquanto a Rússia mantém tudo o que conquistou. Essas propostas são feitas para serem rejeitadas. Cada recusa permite à Rússia dizer que a Ucrânia impede a paz e justifica seguir com os combates. O pior é que Putin acha que o tempo favorece a Rússia. Ele acredita que a Rússia resistiria mais que a Ucrânia numa guerra de desgaste. Sim, no papel, a Rússia é maior, mais resistente e mais disposta a suportar baixas que seriam politicamente inaceitáveis em sociedades democráticas. Mas a matemática real assusta, considerando as taxas atuais de progresso.
A Rússia levaria mais de 200 anos para conquistar toda a Ucrânia e teria cerca de 100 milhões de baixas, quase 75% de sua população. A guerra destruiria gerações de russos até que ambos os países se tornassem sombras do que eram. Para Putin, esse talvez fosse um resultado aceitável, pois poderia entrar para a história como o último presidente russo. Putin invadiu a Ucrânia porque achava que a sobrevivência da Rússia dependia de controlar o território, recursos, povo e, principalmente, a história ucraniana. Ele precisa apagar a existência separada da Ucrânia para validar a identidade imperial da Rússia. Ele busca os recursos da Ucrânia para compensar a economia energética decadente da Rússia e precisa da população ucraniana para enfrentar o declínio demográfico russo. Ele precisa de qualquer vitória para justificar seu regime ao povo russo e ao círculo interno. Mas ele fracassou. A Ucrânia mostrou ser mais resiliente, unida e capaz do que Putin e outros esperavam. O exército russo se revelou corrupto e ineficaz. A tão exaltada economia russa sobreviveu às sanções, principalmente tornando-se um vassalo da China, e o mundo viu isso. As alegações da Rússia de ser grande potência se baseiam só em armas nucleares. O real motivo da Rússia iniciar a guerra na Ucrânia é o desespero. O antigo grande império está enfrentando uma economia em colapso, enquanto é liderado por um ditador envelhecido que acreditava que a conquista poderia resolver tudo. Essa é a verdade que ninguém comenta, e é por isso que essa guerra está longe de acabar. Obrigado por assistir agora. Para saber mais sobre o plano da Ucrânia para sobreviver e talvez até vencer a guerra, confira este vídeo. Para se manter informado sobre os eventos e análises geopolíticas, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.